Alô, alô, categoria bancária, bancárias e bancários. Esta é mais uma edição do E Agora, o programa dedicado ao debate dos balanços e das perspectivas dos principais bancos que compõem a nossa base aqui do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre região. Hoje aqui com um time de feras, um time de lendas do sindicalismo bancário, debatendo os bancos privados, Santander, Itaú, Bradesco, os principais nomes do mercado financeiro nacional. Tudo isso hoje em discussão. Desde já, dar o crédito aqui da nossa técnica, na técnica Fernanda Gá, na coordenação a Aline Adolfs, e apresentar estas figuras aqui que estão conosco, diretores do Sindicato dos Bancários, aqui ao meu lado, ele que é secretário executivo do Sindicato dos Bancários e membro da Comissão de Organização de Empregados, a COI, do Santander, Luiz Casimiro. Ali do outro lado da mesa, Dudu Munhoz, que faz parte da Secretaria-Geral do Sindicato dos Bancários e também é membro da COI, só que do Itaú, Dudu Munhoz. E ali do outro lado da mesa, secretário-geral do Sindibancários, ele que tem nome de craque, e é craque, mas não é dos gramados, ele é o craque do sindicalismo, Luiz Soares. Olá, pessoal, tudo bem? Olá. Bom, pessoal, primeiro assim, começando a nossa pauta, tem bastante temas, bastante coisa para a gente discutir. Nessa virada do 2022 para o 2023, o país mudou de rumo. Era Bolsonaro, agora assume o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. A gente sabe que aqui a gente está falando de bancos privados, então a interferência do governo de ocasião não é a mesma, não é tão grande quanto é quando a gente falava do Banrisul, da Caixa, do Banco do Brasil, mas com toda certeza isso também influencia nos rumos dos bancos privados. Queria falar contigo, Dudu, de que forma que essa mudança agora para o governo Lula afeta também a realidade do Itaú, do Santander, do Bradesco, dos bancos privados. Bom, é só a gente ver a dificuldade que a gente teve nesse período, né? Que foi da questão das negociações de nossas convenções. Né? Foi resistência, não houve avanços. E a gente sabe que a nossa convenção é uma construção de muitos anos, né? E em períodos, né, de governos progressistas, a gente conseguiu avançar muito mais direitos. Né? Em outros períodos, como o período FHC, o período Bolsonaro, foi períodos de resistência. Sim, lutar para garantir o pouco que se tinha. Então, né? A perspectiva que se tem é que vamos ter no governo Lula, sim, vai ser um governo mais benéfico aos trabalhadores. Só para o pessoal entender, né, é que a mesa de negociação ela é dos bancários de todo o país, com todos os bancos, né, os principais bancos ali representados. Então, a orientação política do governo faz bastante diferença na forma como os bancos públicos vão se posicionar, né, Casimiro? É isso, Caio, exatamente. Nós temos uma mesa única, públicos e privados, né? E como bem diz o Dudu, em governos democráticos, essas negociações tendem a facilitar. Por quê? Porque com os bancos, as negociações já são muito difíceis. E aí nós temos um governo que diretamente retira direitos dos trabalhadores, como nós vendo desde 2016 para cá, com a aprovação da reforma trabalhista, com ataques às entidades sindicais, diretamente tem um ataque, sim, à classe trabalhadora como um todo. Então, consequentemente, governos antidemocráticos ficam mais difíceis as mesas de negociações na renovação dos nossos acordos coletivos. Tá certo então. Saímos de Brasília, voltamos a Porto Alegre, onde sindicatos bancários vai ter uma reunião com o prefeito Sebastião Melo, do MDB. Vejam só, matéria de 9 de fevereiro, ontem, né, estamos gravando este programa 10 de fevereiro, prefeito receberá sindicato para discutir PL da insegurança bancária. Projeto de lei acaba com a obrigatoriedade das portas giratórias nas agências da capital. Casemiro, o que o sindicato tem a tratar com o prefeito Sebastião Melo? Então, Caio, antes da gente chegar nesse momento do que vamos tratar com o Melo, é importante fazer um resgate de quando iniciou esta questão da aprovação do projeto de lei 244/2022. Ele tramitou pela Câmara de Vereadores sem nenhum debate com as partes interessadas,
que é as representações dos trabalhadores, seja dos bancários, seja do sindicato dos vigilantes. Isso foi muito grave. Ela passou nas comissões, em 2 comissões, num período de 6 meses, um tempo recorde. E foi para plenário e foi aprovado por 21 votos favoráveis contra 11 contrários. Projeto do vereador Ramiro Rosário, do PSDB. Projeto do vereador Ramiro Rosário, do PSDB. E, com certeza, esse projeto está sendo encomendado pelos bancos. Tá? Lembrando e resgatando também que isso é uma pauta que os bancos já vêm há muito tempo querendo retirar as portas giratórias porque eles veem isso como um custo, quando não, deveriam ver isso como um investimento. Por que eu digo investimento? Porque isso é investimento da vida, da saúde dos seus trabalhadores, da saúde da população. Porque antes de existir a porta giratória na década de 80, antes de 90 ali, os números de assaltos a bancos eram terrivelmente assassinados, entendeu? Os marginais entravam nas agências, levavam todo o dinheiro, faziam pânico dentro da agência com a população, com os clientes ali onde estavam, com os colegas, e geravam um grande trauma para os trabalhadores. Pois bem, esse projeto de lei ele ainda não chegou para o prefeito Melo sancionar, tá? Isso nós temos a informação que ele ainda está tramitando, deve levar uns 10 dias para chegar, mas obviamente tão logo lá em dezembro, quando o sindicato teve conhecimento de que esse projeto tinha tramitado e tinha sido aprovado no plenário da Câmara de Vereadores, o sindicato começou a se movimentar. Se soubesse antes, com certeza teria visitado os vereadores, teria ido fazer alguma mobilização no dia da votação, mas não. Houve uma grande por parte da Câmara de Vereadores, não houve transparência na aprovação desse projeto. O sindicato, lá em dezembro, soube, começou então a fazer uma movimentação nos próximos passos da sequência que seria a questão de o projeto chegar ao Melo para sancionar. Nós enviamos naquele momento um ofício para o Melo, até ontem ainda não tínhamos recebido um retorno oficialmente, o que temos uma informação de que o prefeito Melo, inclusive, já recebeu o representante da FENABAN, da Federação Nacional dos Bancos. Tá? Então, ontem... Está na hora de receber nós. Está na hora de receber nós. Ontem, novamente, fomos eu e o Luiz Soares lá, entregamos um ofício onde o coordenador do gabinete nos recebeu e já nos deu uma devolutiva com a promessa de que, na sequência da próxima semana, mais tardar, devem estar agendando uma audiência para ouvir a parte interessada, que é os representantes trabalhadores, do quanto esse projeto é grave dentro das agências bancárias, a insegurança que vai gerar para os trabalhadores. Né, Luiz? Na verdade, né, o que as pessoas olham agora? Não tem mais assalto, mas por que não tem assalto? Porque tem as portas giratórias, portas de segurança que estão ali. Né? Antigamente, entrava-se no banco, tem vários relatos de colegas nossos que estavam armados. Né? Agora, com a porta, reduziu isso. Então, isso passou um tempo, a gente dá uma falsa sensação que não tem mais assalto nos bancos. Eles migraram para outra forma de assalto, tudo bem. Assaltos em cidades pequenas, né? Foi mudando. Então, na verdade, o que ocorre agora? Se retirarem as portas giratórias de segurança, vai causar insegurança para os bancários, para os clientes e fora também o desemprego. Porque tirando porta, eles estão tirando as portas e os vigilantes ainda. Né? E é mais problemas de insegurança para a sociedade, na verdade. Né? É isso. Sim. Esses tempos, acho que era o Jimenez que estava falando, que ele trabalhava no Bradesco da Farrapos, dizendo que o pessoal quase que brincava, assim, quando é que vai ser o próximo a ser assaltado? Tamanha era a frequência, né? Exato. Tinha até caso mais próximo da pessoa recebeu o revólver como nossa própria campanha tal, revólver na cabeça, o bandido com a mão tremendo ali, é tão nervoso quanto é um risco muito grande. E não só fica para o bancário. Trauma, né? Fica trauma disso daí. E não só para o bancário, para a população em si. Às vezes pode achar incômodo tu chegar na porta, ter que tirar o celular, ter que tirar aquilo. Mas aquilo é para a segurança de todo mundo. Né? E é importante também destacar qual é a justificativa dos bancos, qual é a justificativa do vereador esse Ramiro Rosário para a retirada das portas giratórias. Que hoje, cada vez tem menos circulação de numerário dentro das agências, o que não é real. Tá? Pode não ter
tanto dinheiro físico como tinha na década de 60, 70, 80, 90. Nós estamos numa evolução tecnológica e, consequentemente, ele traz, sim, o dinheiro mais digital. Mas existe uma insegurança, sim, porque hoje o marginal, o ladrão, ele pode entrar numa agência sem porta giratória, colocar uma arma na cabeça de um colega e fazer com que ele faça uma transferência. Tu é o gerente daqui? Então tá, ó, transfere para essa conta aqui. Exato, exato. Então é uma inverdade o que a justificativa para retirar as portas giratórias. Outro dia eu estava ouvindo um caso que aconteceu na década de 80 ali, o Juberley estava relatando que os assaltos aconteciam com frequência naquela época. Por quê? Justamente porque não existia porta giratória. Ao ponto de um relato que ele nos passou de que numa agência do antigo Meridional, na Bento Gonçalves, na Partenon ali, todos os natais existia um assalto, ao ponto dos mesmos ladrões chegarem e dar Feliz Natal quando saíam com dinheiro. Escracho. Então, deboche. É uma pauta extremamente... É um deboche, sim, mas é uma pauta extremamente importante. Tá? O movimento sindical bancário, os sindicatos vigilantes exigem que o Melo dialogue com as partes interessadas, ao contrário do que não aconteceu na Câmara de Vereadores para aprovação deste projeto. E a gente conta com a capacidade de diálogo e de entendimento do prefeito Melo, que a gente sabe que ele já dialogou, já trocou ideias com os mais diversos segmentos da sociedade. Avançar um pouquinho na pauta, outro tema que está quentíssimo, agitou o noticiário econômico do país nos últimos dias, que é o rombo das Americanas, né, um escândalo também, e notícia do nosso site, sindbancarios.org.br, de 3 de fevereiro, rombo das Americanas pode prejudicar todo o país. Movimento sindical exige proteção aos direitos trabalhistas e melhorias nas normas de fiscalização e controle das empresas para evitar socialização apenas dos prejuízos. No momento em que o crédito já vem perdendo força por conta da alta dos juros e do endividamento das famílias, o rombo encontrado nas demonstrações financeiras da Americanas tende a tornar as condições geral de financiamento ainda piores, afetando toda a sociedade e enfraquecendo 2 dos motores da recuperação econômica, que é a oferta de crédito e o nível de emprego. E ali, entre os credores das Americanas, que é aí que esse assunto começa a se aproximar ainda mais dos bancários, estão alguns dos mais importantes e atuantes bancos do país, como Bradesco, 4,5 bilhões de crédito, Santander, 3,6 bilhões de crédito, BTG Pactual, 3 bilhões e meio, Votorantim, 3,2 bilhões, Itaú, 2,7 bilhões, Safra, 2 bilhões e meio, Banco do Brasil, 1,3 bilhão, Caixa, enfim, são diversos. O que eu queria colocar aqui para os nossos diretores, especificamente agora falando com o Dudu Munhoz, a gente pode temer que esse rombo das Americanas de alguma forma afete a PLR dos bancários, ou está tudo assegurado? Como é que fica essa história, Dudu? Bom, o Itaú já apresentou o balanço, né? Um lucro recorde altíssimo, 30 bilhões, né? E já consta ali a previsão em PDD, tá? Absorvendo, tá? Se preparando já para o próximo ano, na questão das Americanas, né? Então, o bancário pode ficar tranquilo esse ano, ele vai receber, né, o bancário Itaú vai receber a PLR no teto, tá? E até uma coisa assim que eu acho que a gente acha, não, nós vamos conversar com o banco também, porque a gente, com um lucro muito alto, tá? A PLR fica num teto, né? A gente acaba não tendo uma vantagem maior por isso. Então, acredito que o banco tem que valorizar no nossa complementar, né, no programa complementar de resultados, PCR, que nós já estamos conversando com o banco, tá? Para manter, né, esse aditivo, tá? Que o PCR, diferente da PLR, tá? Ele é um valor linear para todos, né? Porque os bancos gostam muito da questão mais meritocrática,
Cumpriu a meta maior, tu vai receber um valor maior. Tu não cumpriu, tu vai receber nada. Não, PCR todo mundo recebe igual. Então, acho que os bancos o Itaú poderia compensar, né, esse alto lucro pagando um valor, né, um aumento maior no PCR. Tá? Mas voltando à questão americana, eu acho que o Itaú enfrentou bem, né, esse problema. Caiu um pouco o lucro do quarto trimestre, mas no geral aí o banco fechou muito bem. Casemiro, e no Santander, o pessoal pode ter essa tranquilidade ou as negociatas, os acordos estranhos, espúrios que os tubarões fizeram lá em cima vão repercutir nos bancários mais no topo da pirâmide? Na base da pirâmide. O que aconteceu, Caio, com essa questão do rombo da Americanas, existia uma grande incerteza de como os bancos credores agiriam nos seus balanços, né? No caso do Santander, para esse ano está garantido a PLR de 2,2 salários e mais a PPRS, que é o Programa Próprio de Resultado, que é importante destacar que isso é uma conquista além da Convenção Geral da categoria bancária, é um aditivo à nossa Convenção Coletiva de Trabalho. O que é importante também destacar aqui? Que Então existia essa preocupação Claro. dos colegas. Porque, O sujeito trabalhou que nem um doido, trabalhou loucamente o ano inteiro, tendo aquele norte ali, chega em cima da hora, não, acabou. Como assim? Mas assim, como nós estamos falando de um pagamento de PLR de 2022, o Santander ainda não se sabe como que vai conduzir isso, diferente do Itaú. O Itaú já jogou para prejuízo, né? O Santander, assim como o Bradesco, pelo que a gente viu as notícias, apesar de ainda não ter lançado qual vai ser a distribuição de lucros, no caso do Bradesco, a gente tem que ver como que esses bancos vão conduzir dentro dos seus demonstrativos internos. Agora, possivelmente sim, para o ano que vem deve impactar, porque nós falamos de, no mínimo, 20 bilhões aqui. Não é pouca coisa, não é 20 milhões, é 20 bilhões. Só no Santander é 3,6 bilhões, um dos maiores credores das lojas americanas. E isso não é um rombo de que foi descoberto agora, mas isso é ao longo de muito tempo. E é interessante nessa questão do Santander, mais ainda, porque quem lançou isso para o mercado foi o nosso ex-presidente do Brasil, o senhor Sérgio Rial, que estava na comissão, e no momento que ele saiu ano passado da presidência do Santander no Brasil, ele assumiu a comissão, a presidência do Conselho de Administração do Santander e foi convidado para ser o CEO a partir de 1º de janeiro de 2023 das lojas americanas. 11 dias depois, ele pediu desoneração, saiu e aí ele foi... Loucura, né? Impressionante. E o quanto a incerteza que gerou isso para os colegas do Santander ainda. Só um minutinho, vamos fazer uma rápida pausa. Retomando aqui o assunto, falando do PLR, que pelo que o pessoal falou, em relação a Americanas, ele não foi afetado, né? Esse rombo da Americanas. Veremos o desenrolar dos fatos, as cenas dos próximos capítulos, mas trazendo aqui uma informação, uma notícia do Sindicato dos Bancários de Campina Grande, nossos amigos, nossos companheiros lá do interior da Paraíba. PLR será paga quando em 2023? Pelos acordos, os prazos de pagamento em 2023 são até dia 1º de março para todos os bancários de bancos privados. Itaú, 1º de março. Santander, 28 de fevereiro. Bradesco, sem data confirmada por enquanto. Como é que é isso, Luiz Soares? O Bradesco não vai pagar, né? Na verdade, o Bradesco divulgou o balanço só ontem, né? Ele teve um lucro de 20,7 bilhões, tá? Mas foi menor 21% do que o ano passado. Né? Daí com todo esse rolo das americanas, né, ele provisionou 4,9 bi. Eu espero que isso não afete, né, na PLR dos funcionários, que eles não têm que pagar essa conta. Sim. Mas ainda não foi determinado, não foi divulgado a data da... Na verdade, a gente sempre pede antecipação do pagamento da segunda parcela da PLR. Tá? E o Bradesco sempre paga antes do carnaval. Então, a gente está naquela expectativa que ele anuncia... Carnaval com o bolso cheio, coisa boa. Que ele anuncia nos próximos dias essa data.
Tá? Mas ainda não temos a data confirmada do pagamento da PLR. Sim. Pessoal, só para, porventura, o público não bancário que nos acompanha entender, vocês falam com naturalidade porque vocês são bancários também, mas o que é provisionar? O que é isso? Provisionar é quando tu tem um devedor, um credor, no caso, que ele tem um empréstimo na rua, tá? O credor Santander, devedor Lojas Americanas, por exemplo, aqui. O Santander não pagou, o Bradesco, desculpa, Americanas não pagou no prazo. O que o banco paga? Quando o banco vê já um possível risco de crédito, ele vai lá e faz um provisionamento de devedores duvidosos. Ele tá vendo que vai tomar o calote. Ele já faz uma previsão desse calote ali na frente, vamos dizer assim. Desse não pagamento, é melhor assim. Bacana, bacana. Bom, falando um pouco da PLR do Itaú, Itaú lucra mais de 30 bilhões em 2022, mas trabalhadores não são beneficiados com crescimento. PLR será paga em março, porém não vai acompanhar a lucratividade recorde do banco, aponta a COI. É aquilo que tu estava observando, né, Dudu? Sim. O lucro, quanto mais cresce, mais a gente tem a regra da PLR, né? O banco paga o teto tranquilo. Então, cada vez a fatia que ele vai destinar a PLR fica menor, né? Então, como a gente tem um programa próprio, né? E isso também foi uma luta nossa, luta sindical, né? De conseguir negociar isso. Então, a gente acha que a gente tem que aumentar, né, esse valor do programa próprio, tá? Para compensar, né, o alto lucro, o recorde que o banco teve, né, no balanço. Além disso, nós também temos bolsas de estudo, tá? São 5.500 bolsas. Falar. Tá? Então, a gente, até essas 5.500 bolsas são suficientes. Tá? Não. O que a gente quer agora é melhorar o reajuste, né? Reajustar melhor, que tem um valor melhor. E isso a gente vai conversar com o banco e em breve, logo após o carnaval, já temos agendada aí uma reunião. Tá? A gente vai conversar sobre, além das bolsas também, a negociação do novo valor do PCR 2023-2024. É isso aí. Bom, demos essa pincelada na PLR do Itaú, agora chegou o momento de falar do Santander novamente. Notícia do nosso site de 8 de fevereiro, também notícia quentinha, hoje só notícia quente. Santander paga no dia 28 de fevereiro teto de 2,2 salários de PLR. Na data, o banco pagará também o PPRS no valor de R$ 3.355,73 e outros programas. Santander informou nesta quarta, 8 de fevereiro, que irá pagar no dia 28 a segunda parcela do PLR, referente a 2022. Na data, o banco pagará o teto do PLR de 2,2 salários, mais o PPRS, Programa Próprio de Remuneração do Santander, no valor de R$ 3.355. Havia uma preocupação no movimento sindical de que o rombo das Americanas impactasse, mas o pessoal já disse que está tudo tranquilo. Conquistas do movimento sindical, né, Casemiro? Exatamente, Caio. Como diz o Dudu, isso é fruto, inclusive, é importante ressaltar que o pagamento dos programas próprios de resultado, a PLR, ela é um fruto de uma conquista do movimento sindical de 1995. E na sequência dessas negociações, ela sempre se vem valorizando fruto de muita luta do movimento sindical. Não caiu do céu. De greves, não. Assim, assim como a gente tem um documentário que o banco não dá bom dia, né? O banco não dá nada de graça para os colegas. Existe muita luta, muita resistência, muitas greves, muitos dirigentes presos, inclusive, nessa história de conquistas da nossa PLR, dos nossos índices, da nossa convenção coletiva, que é composta por mais de 72 cláusulas, por exemplo. A questão do Bolsa Estudo, a questão do auxílio alimentação, do auxílio babá. Exatamente. Sim, que são dois níveis de conquista, né? Tanto a convenção geral e também essas específicas, que às vezes conseguem importantes avanços. O Santander lá tem bolsa também, né? E assim, é importante também, Caio, que em todas as negociações, seja
geral da campanha salarial que acontece em setembro, seja nas negociações específicas, né, Dudu e Luiz, os bancos sempre tentam retirar alguma coisa. Eles sempre veem uma forma de tentar ganhar em cima dos trabalhadores. Dou um exemplo. O Santander, nessa última negociação de renovação do acordo aditivo, eles queriam mexer na faixa da nossa PPRS, que é o Programa Próprio de Resultados Santander. Eles queriam reduzir o pagamento para os trabalhadores para eles ganharem mais. E isso, concomitantemente, as negociações estavam acontecendo na nossa campanha salarial, que se deu em setembro de 2022. Depois, eles queriam, os bancos, de uma forma geral, queriam deduzir os programas próprios na PLR. Era um bode na mesa, na sala, como diz, né? O que aconteceu? O movimento sindical, naquele momento, resistiu. Nós, na mesa de negociação com a Comissão de Organização dos Empregados, dissemos não concordamos com isso, porque isso é um retrocesso para os trabalhadores. Os trabalhadores merecem serem reconhecidos e não desvalorizados. Eles têm uma força de trabalho monstruosa dentro das agências. Eles entregam o que é proposto para eles. E no momento de reconhecer, os bancos vão lá e querem retirar ainda mais. Não vão concordar, não aceitamos isso. E assim foi para a negociação e conseguimos avançar valorizando a PPRS e valorizando a PLR, inclusive em cima de índice. Os bancos são bastante criativos nas maldades. Vamos agora falar uma notícia boa relacionada ao Itaú, notícia de final de outubro do ano passado, saiu no site da Contraficute. Trabalhadores do Itaú conquistam a anistia total das horas negativas. Banco de horas negativas foi negociado para garantir os direitos dos trabalhadores que foram afastados ou colocados em regime de rodízio nas agências, por conta da pandemia. Trabalhadores que não conseguiram compensar as horas negativas até segunda-feira, 31 de outubro de 2022, terão o banco de horas anistiado completamente. Conquista foi negociada entre a COI, Comissão de Organização dos Empregados, e a direção do banco. Que avanço importante, Dudu. O pessoal, então, pacificou a questão. Agora virou a página da pandemia, todo mundo que tinha algum problema, solucionado. Sim, e foi muito importante até o próprio acordo do banco de horas, que era para garantir, né, a saúde dos trabalhadores, né? No tempo de pandemia, né, a gente poder garantir o emprego dos trabalhadores, né? Poder garantir a saúde. Então a gente fez esse acordo, foi possível, né, um acordo de banco de horas, e no decorrer, né, do retorno, né, pós-pandemia, tem muitos colegas aí pelo número de horas, estava difícil, não conseguiram compensar, e a gente conseguiu uma negociação, né, então quem não conseguiu compensar até 31 de dezembro, né, recebeu uma anistia, ficou isento, né, de compensar aquelas horas. Coisa boa, a pandemia foi realmente um período muito difícil, né, exigiu de todos nós algum grau de tolerância, de relevar, né, de todas as partes. E também falar aqui de um outro fato de 2022 que chamou a atenção, esse aí relacionado à Copa do Mundo. A Copa passou, o Messi jogou pra caramba, a Argentina foi campeã, não deu pro Neymar de novo, mas a gente vai falar de uma questão aqui do Banco Santander, que foi Santander não abonou as horas não trabalhadas em jogos do Brasil. Notícia de novembro do nosso site. O Banco Espanhol é o único do país que não abonará as horas não trabalhadas devido ao horário especial estabelecido pela Febraban. Como é que foi isso, Cassimiro? Faltou sensibilidade, né? Caio, isso foi uma grande bola fora por parte do Santander com seus trabalhadores, tá? Porque nós falamos aqui em Copa do Mundo, é um evento mundial. E aí uma empresa que não abona as horas de seus trabalhadores, a gente fala de horas, são 2, 3 horas, que é o tempo, 2 horas é um tempo de partida, 1 hora pode se dar o tempo de deslocamento do trabalho para casa. São 3 horas. Ou seja, isso é uma mesquinharia por parte do Santander naquele momento. Porque o Brasil todo para. O Brasil todo para, entendeu? Muitos colegas, inclusive, ficaram tão chateados que disseram assim, não, eu não quero compensar a hora, eu vou trabalhar. Os colegas estavam abrindo mão de ver a sua seleção brasileira para trabalhar. E aí o banco diz, não pode, tu tem que sair da agência. Foi uma grande bola fora. Tem que ser prejudicado. Tu tem que ser prejudicado, entendeu? Eu não quero, eu quero trabalhar. Não, tu tem que sair.
Lamentavelmente, foi uma postura muito equivocada. Nós, movimento sindical, alertamos isso para o banco. É uma postura muito equivocada. Por quê? Porque é um agrado para o seu trabalhador. É um evento mundial. Todas as empresas do mundo param para ver a Copa do Mundo, para ver os jogos das suas seleções. E o Santander está há quanto tempo aqui no Brasil? Para saber, já que aqui as coisas funcionam dessa maneira. Sei lá, de repente na Dinamarca é diferente, mas aqui é assim, jogo do Brasil na Copa, as coisas param. Caio, eu trago um dado muito importante assim, do quanto os trabalhadores do Santander no Brasil representam do lucro global do banco, do lucro mundial do banco. O banco está presente em mais de 150 países do mundo. Os trabalhadores do Santander produzem 26% desse lucro global. A maior fatia do banco está no Brasil. E aí, na hora de reconhecer esses trabalhadores que geram e entregam o resultado, o banco dá essa bola fora. Infelizmente, foi uma grande bola fora mesmo. Tá aí. E agora indo aqui para um blocão final, falando, um tema chato, mas que se impõe, a gente tem que falar, que é demissões, fechamento de agências, terceirizações, mais um tema que une esses 3 bancos aqui que a gente está falando, une também outros bancos privados, mas hoje o papo é mais focado em Santander, Bradesco e Itaú. Uma notícia aqui, um levantamento da Contraficute de junho do ano passado, que aponta a redução de postos de trabalho bancário. Desligamentos de emprego realizado em abril é o maior dos últimos 6 meses. O emprego formal no setor bancário apresentou fechamento de postos de trabalho, segundo o levantamento do emprego realizado pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. No mês de abril de 2022, ocorreram 3.232 admissões e 3.296 desligamentos. O número de desligamentos foi o maior dos últimos 6 meses e ajustes futuros poderão elevar ainda mais este número, observa o DIEESE em seu estudo. Tamanho de desligamento pode estar associado ao aumento da rotatividade no setor. Luiz Soares, que contexto é esse que une Bradesco, Itaú, Santander em tantos e tantos fechamentos de agência, infelizmente demissões, novas formas de contratações que a gente sabe que querem reduzir direitos dos trabalhadores? Aqui, especificamente no Bradesco, na nossa região aqui, o que tem acontecido muito? Unificação de agências. Eles fecham aquela unidade, incorporam outra agência. A gente tem tido muita atenção para não consigam aproveitar todos os funcionários, porque no momento que tu migra de uma para outra, tu leva os clientes juntos. Então, não pode também apertar aqueles funcionários que ficam naquela agência com sobrecarga de trabalho. Nós tivemos em torno de 100 demissões no ano passado. Tá? Isso só na base aqui? Só na nossa base. Tá? Mas isso não quer dizer que diminuiu 100 pós-trabalho, porque existem as admissões, que é o chamado turnover. Né? Eles demitem uma turma, mas contratam outra. Né? A média mais ou menos se mantém. A gente tem cuidado bastante disso, né? O banco diz que tem mantido o número de funcionários, mas a gente está sempre de olho. Às vezes fica um pouco abaixo ou não, até porque diminui. No momento que tu incorpora outra agência, um certo tempo tu precisa daquele número de funcionários. Depois tu já não precisa tanto. Então a gente tem que estar sempre cuidando, né? Para não prejudicar os funcionários. E isso que tu falou do turnover é aquela coisa, né? Retira pessoas que avançaram mais na carreira, têm uma idade mais avançada, e daí já estão ganhando aqui, estão ganhando um pouco melhor, e contrata pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, né? Exatamente, né? Ele acaba querendo economizar com isso, limite os maiores salários, né? E contrata as pessoas ganhando o piso ali. Né? Sim. Casemiro, isso também é uma realidade no Santander, né? A gente já realizou aqui no sindicato alguns dias de mobilização e sempre a crítica ao fechamento de agências, às demissões e a programas, o First, o Prospera. É parecido, né? É muito parecido, Caio. Essa reestruturação que o sistema financeiro vem tendo, a gente sabe que todo o mercado, todos os setores do mercado, de certa forma, ele sofre uma transformação. E no sistema financeiro não seria diferente. O que a gente vê hoje? A fotografia, um trabalho realizado pelo DIEESE,
de 2022, o número de trabalhadores bancários hoje é um pouco mais de 431 mil, quando na década de 90 nós éramos mais de 1 milhão de bancários. É claro que com a evolução da tecnologia, com as fusões, agora, muitas ações dos bancos, no sentido de tirar postos de trabalho, são as suas reestruturações. Aí nós temos a questão de unificação de cargos, temos a questão de fechamento de agências. No caso do Santander, de 2022, ele fechou mais de 286 agências, vamos lá, e PABs, 111 PABs. O que é posto É de o posto de autoatendimento? atendimento. Posto de atendimento. E aí o que a gente tem também? Tá. A gente tem a questão das terceirizações muito fortes dentro do Santander. Hoje o Santander lança na sua holding mais de 52 mil trabalhadores. Tá? Só que a gente tem certeza que desses 52 mil, pelo menos 10, 12 mil já estão terceirizados dentro das empresas do conglomerado. A gente teve várias ações aqui, por exemplo, contra a SX Negócios, contra a Firsting, que é uma empresa de tecnologia do banco. A SX Negócios, nós temos informações, ela está aqui do lado, em Campo Bom. Ela conta lá com 7 mil trabalhadores. É uma grande plataforma de venda. Se olhar o site da SX Negócios, eles se titulam como uma grande plataforma de vendas. Se tu vai entregar um trabalhador, vai fazer um currículo, ele no mínimo tem que ter a certificação de CPA 10, CPA 20, CFP, que são certificações para te entrar num banco hoje. E tu vai vender. Ou seja, é uma terceirização e mais, não é só, aqui na casa da SX nós não falamos só de terceirização, nós falamos de precarização das relações de trabalho. Está fazendo o serviço bancário com menos direitos do que um bancário, né? Exatamente. É isso que se vê, e com relatos, e com denúncias, inclusive. E sabe o que é interessante nessa reestruturação, nessas oportunidades que os bancos veem para mascarar trabalhadores dentro do sistema financeiro? Eles fazem uma grande confusão de representações desses trabalhadores. Quem de fato representa a SX Negócios? Quem de fato representa a Prospera, que são trabalhadores do microcrédito? Quem de fato representa a SX Tolls? Agora, o que o Santander fez? Ele terceirizou todos os gerentes de atendimento. Não são mais bancários. Terceirizou os trabalhadores do câmbio, uma área estratégica para o banco. Terceirizou. A terceirização, ela é redução de direitos, precarização de trabalho, precarização das relações de trabalho. Por mais que o banco diga que não, a terceirização a gente tem que ver com olhos de evolução de aumento de lucro para o banco, mas redução de direitos, de benefícios para os trabalhadores sempre. Isso historicamente está datado. O trabalhador vai ficando mais exposto. É importante que o pessoal também não caia no conto do vigário, na história de que a terceirização vai facilitar, vai modernizar, porque a gente tem visto que não é por aí. Dudu, pelos balanços do Itaú, tu tem coisa boa para falar para nós, ou não? Cara, se eu for falar sobre o balanço diz lá que fechou o ano positivo no emprego, né? Mais de 1.800 postos, se não me engano, positivo. Tá, mas só que tu vai avaliar isso aí, tu vai ver que assim, esses postos positivos vai ser específico lá na área de TI. Ah, é pegadinha. Na rede de agência, reduz. O Itaú passou por um processo nos últimos anos aí, né, o programa Itaú 2030, ele fechou mais de 400 agências, né? Houve uma redução do quadro. E agora, para esse ano, eles já estão anunciando uma nova leva de agências. Aqui na nossa região, Porto Alegre região, não tem nenhuma por enquanto, tá? Mas o que me preocupa muito é a questão do Itaú também é o turnover. O turnover é muito alto, tá? Questão de admissões e demissões. Isso deixa uma insegurança, um trabalhador muito grande. Tem medo de perder emprego, não consegue se planejar. E outra coisa também, que eu tenho visto, por exemplo, nesse ano, agora que fechou 2022, nós tivemos aqui 157 demissões, né? Só que nós tivemos, deixa eu ver se eu tenho um dado aqui,
Nesse ano eu não tenho dado de pedido de demissões, mas ele tem entre 35% e 40%, né, das demissões é pedido. Opa, mas como assim, né? Pedido de demissão. Do jeito que tá as coisas. Sim, Né? a gente conversa com os colegas, eu não aguento mais a pressão, sabe? Eu vou fazer qualquer coisa, mas não quero mais saber disso aqui. A gente leva pro banco, mas vem cá, por que tem pedido de demissão tão alto? Não, é por causa da concorrência, né? Não, mas não é bem assim, a gente conversa com os colegas. A pressão por metas é muito grande, muito grande. Então o bancário, às vezes, ele vai ao limite, não aguenta. Ou ele adoece, muitas vezes afastado, né? E, claro, no retorno, o banco também não tem mais. Usou aquela laranja, né? Usou o suco e limite. Joga fora o bagaço. Dudu, tu citou essa questão de pedido de demissão, né? Isso é geral. No quadro geral do trabalho bancário, mais de 15 mil trabalhadores bancários pediram demissão em 2022, Caio. Isso é um número muito grande, Luiz. Entendeu? Por quê? Justamente por isso, porque os colegas estão esgotados. Os colegas não estão mais aguentando trabalhar dentro de uma agência bancária. As metas abusivas, como elas são propostas, são muitas vezes humanamente impossíveis de serem atingidas. Então, o que os colegas estão fazendo, os colegas bancários? Estão pedindo demissão, muitas vezes se propondo a ganhar menos, e aí estão indo para uma cooperativa, estão indo para uma seguradora, estão indo para uma holding não financeira, entendeu? Só que os colegas querem ter qualidade de vida. Existe forma de fazer negócio, de entregar resultado sem estragar a saúde e a vida do trabalhador. É isso que os bancos precisam entender cada vez mais. Por quê? Porque os trabalhadores são o maior patrimônio. Não adianta tu esgotar o trabalhador em 4, 5, 6 anos e depois jogar fora. É isso que os bancos fazem. Sim. A gente vai chegando aqui, se aproximando do final do nosso E Agora, hoje tratando dos bancos privados. Eu só antes de encerrar, eu queria passar de novo a bola aqui para Luiz Soares, para que fizesse um chamado. A gente ficou aqui discutindo e vendo o quanto a realidade desses 3 bancos é parecida e o quanto também tem de similaridades com os bancos públicos, todos são bancos, e queria que o Luiz fizesse esse apelo pela sindicalização dos colegas, né, que a gente sabe o quanto é importante, né, Luiz? Sim, não só pela sindicalização, mas fazer o chamado das pessoas que tiverem qualquer problema, entrem em contato com a gente, denuncie, né? Até que a gente não chegou aqui a falar sobre as metas também, que é um ponto importante, que vamos falar em outra ocasião. Tá? Nos procurem qualquer problema que tenha nas agências e também venham conhecer nosso sindicato, participar, se associar, né? Porque é muito importante, né, estar junto com a gente aqui, que a gente pode abraçá-los, né, e protegê-los também. É isso aí, as portas da Casa dos Bancários, Rua General Câmara 424, no centro de Porto Alegre, estão abertas. É assim que a gente vai encerrando mais um E Agora. Repassando mais uma vez nossos convidados, estivemos aqui com Luiz Casemiro, secretário executivo do Sindibancários, membro da COI do Santander. Estivemos aqui com Luiz Soares, secretário-geral do Sindicato dos Bancários. Dudu Munhoz, também na Secretaria-Geral do Sindicato, membro da Comissão de Empresa do Itaú. Na apresentação, eu, Caio Venâncio, mas ninguém faz nada sozinho. Na técnica tivemos a Fernanda Hartmann, na coordenação a Aline Adolfs. Voltamos logo com mais informação no E Agora, em novo programa. E é isso aí. Valeu, pessoal!